Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. No áudio de hoje vocês estão percebendo que minha voz está bem melhor, graças a Deus. Bom, esse áudio aqui eu gostaria de falar sobre viver na Europa. Muitas pessoas me procuram sobre isso, para dizer, eu vou casar e eu e meu Habib vamos morar na Europa, tá? Eu tenho poucas coisas mais importantes para falar sobre esse assunto, tá? Então vejamos, ele vive na Europa? Se ele vive na Europa, ótimo, né? Eu vejo daí muitas vantagens, né? Se ele vive na Europa e se ele é um argelino, né? Porque às vezes a pessoa fala que vive na Europa, é importante destacar isso. A pessoa fala que vive na Europa e na verdade não vive na Europa, na verdade é da máfia nigeriana e tá querendo te ganhar alguma vantagem financeira em cima de você, né? É uma coisa muito chata que acontece horrores, né? Chamado de scammer. Mas se ele for mesmo aqui do país, ele viver na Europa e te convidar, né, para ir morar com ele, para casar e tal, eu acho que existe as diferenças culturais, é claro, mas não existe aquele medo, por exemplo, dele estar querendo visto, passaporte, esse tipo de coisa, tá? Então é uma vantagem muito grande nesse sentido. Outra vantagem é que como ele vive na Europa, assim como você que vai viver fora do seu país vai passar aí por uma adaptação, ele também está passando por uma adaptação na cultura ocidental. Então isso faz com que ele, eu não vou dizer que ele tenha a cabeça mais aberta, porque eu já fiz vídeo, não fiz áudio, falando sobre pessoas que vivem na Europa e que quer casar, por exemplo, um argelino, que quer casar com uma argelina, que viva na Argélia, não na Europa, porque ele quer conservar as tradições. Pode acontecer, mas no caso ele querendo casar com você, sinal que ele tem a cabeça mais aberta nesse sentido, e é bom porque ele sofre choque culturais, ele sofre adaptações, então faz dele mais maleável, na maioria das vezes, né? Uma outra coisa que é importante dizer, que às vezes ele vive na Argélia, esse é o ponto mais importante, e ele fala assim, vamos casar e vamos morar onde você quiser. Gente, isso a gente escuta muito. Ele fala assim, depois que a gente casar, você escolhe o lugar onde a gente vai morar. E a pessoa pensa que é assim simples. Na verdade, muitas pessoas não sabem que o passaporte brasileiro, ele tem passe livre, né? Para Europa, para vários locais, mas não é forever, né? Você pode você pode entrar na Europa e ficar 90 dias, né? Você tem o passe livre por 90 dias em alguns lugares, mas não é forever para você poder morar num lugar, habitar num lugar numa boa, né? Existem regras, né? Não é tão simples. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe dessa limitação do passaporte brasileiro. E, inclusive, às vezes a pessoa também não sabe que o fato de se casar com uma pessoa que tem um passaporte como o nosso, não é extensivo a ela, né, os benefícios do passaporte, né? Existem regras, então é importante você deixar claro. Por quê? Porque ele vai continuar precisando de visto normalmente, as dificuldades dele tirar o visto são as mesmas, tanto para o Brasil, quanto para a Europa, quanto para vários lugares. O fato dele estar casado com você, ele ainda vai ter dificuldades para tirar visto, inclusive para o Brasil, tá? Porque casamento não é garantia de visto. Tem regras diferentes no mundo inteiro, sim, mas no caso aí, no caso aqui do assunto que eu trato sempre no meu canal, o casamento não garante visto e as dificuldades são as mesmas, tá? Então, é importante eu dizer aqui para vocês que quando a pessoa falar para você, vamos casar e viver na Europa, você também tem que avaliar a situação, avaliar as condições, a situação de visto, se ele tem um passaporte europeu ou não, esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão a questão de você se casar e viver na Europa vai ficar só no papel, tá? Mas eu vou abrir aqui um parênteses bem grande, isso não está relacionado a golpe
ou nada de golpe. Pode estar relacionado, logicamente, né? A gente tem que abrir um parênteses para tudo. Mas, às vezes, também pode estar relacionado à falta de informação, a pessoa ser leiga no assunto, tá? Então, não se iludam com essa questão de casar e viver na Europa. Você tem que avaliar, cada caso é um caso, né? Se depender do seu passaporte brasileiro, você não vai viver na Europa. Porque a gente, quanto brasileiro, entra, mas não pode ficar para sempre. Se for depender do passaporte do país dele, ele vai ter um visto muito difícil de se alcançar, estando casado com você ou não, tá? Lembrando que existem aqui muitas pessoas na Argélia com dupla cidadania, tanto francesa quanto argelina. Muitas mulheres, eu inclusive conheço uma mulher que tem dupla cidadania. Ela nasceu na França, eu tô falando um exemplo real, tá, gente? Ela nasceu na França e veio pra Argélia criança. E ela tem passaporte rouge, né, como eles chamam, passaporte vermelho francês. E ela é casada com um argelino, tem 2 filhos com argelinos. Os filhos dela têm passaporte francês, porque ela é francesa, né? Então eles são crianças. Um não tinha nem 1 ano de vida e já tinha o passaporte francês. Atualmente, eles 3, né? A mulher e as crianças vivem na França. E o esposo dela, que é argelino, não tem passaporte francês, mesmo sendo o marido dela, ele vive na Argélia. Por quê? Ele sendo pai de 2 franceses, sendo marido da francesa, não consegue visto. Entendeu? Por que eu tô contando essa história? Para vocês entenderem que esse assunto é muito complexo. Entende? Não é simples assim. E aí, Fernanda? E aí o que acontece? Ela recentemente foi para a França e vai desenvolver lá, vai arrumar um advogado, arrumar algumas coisas para organizar alguns papéis. Eu desconheço detalhes sobre isso, desconheço mesmo, para que esse homem possa arrumar o visto. Por que tanta dificuldade? Vou mais além. A dificuldade está porque, uma, que ele não é francês, né? Outra, por causa da renda, do emprego. Ele é registrado, mas não ganha lá muito bem, então ele não tem conta em banco. São vários fatores que atrapalham um pouco. Para que eu tô contando isso? Para vocês entenderem a dificuldade, tá? Então o vídeo de hoje é basicamente sobre isso, gente, para dizer que é preciso observar as situações. Existem situações e situações. Vai viver na Europa? Tá. Mas é preciso ter os pés no chão, né? Até para pensar que essa oportunidade, vamos pôr assim, vai surgir para vocês, tá? E é preciso ter um plano B, né? E se Deus quiser que vocês casem aí, sejam felizes, tá? Bom, espero ter ajudado. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemen. Assalamu alaikum. Bye, bye.